Um bom dia mais uma vez. Quem fala com você nessa manhã, para quem ainda não me conhece, eu sou o evangelista Márcio Martins e está iniciando mais um programa No Limite da Fé. Hoje nós vamos abordar um tema muito polêmico e até tem que ser muito cauteloso no que a gente vai falar aqui, porque é uma coisa que intriga muitas pessoas dentro das igrejas. E eu queria falar com você em relação ao poder e à glória de Deus sobre os homens. Hoje eu queria abordar um tema com você em relação ao mundo espiritual que carrega a igreja. Em Marcos 16, lá no finalzinho, Jesus já tinha morrido. E há aquele boato do aparecimento de Jesus já tinha feito algumas aparições. E bem lá no finalzinho do capítulo você vai ver que Jesus aparece para os discípulos. E Jesus começa a dialogar com eles e repreender, porque muitas pessoas já tinham visto Jesus. E os discípulos, conhecendo que Jesus havia passado para eles anteriormente o que iria acontecer, eles não creram. E Jesus ele vai e prega essas palavras tradicionais que nós ouvimos. Ele começa primeiro a falar em relação lá no Evangelho de Marcos, que é o 16, uma palavra conhecida: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele começa a dar esse desígnio. E na sequência desse versículo, ele dá a maior deixa do Evangelho. E eu já vi muitas pessoas falarem a respeito disso. Ele fala, estes sinais seguirão os que crerem. Vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, e é o dito que ele fala. E ele deixa essa palavra, e eu quero dizer para você algo muito importante. Talvez não vai ser libertador para a tua vida. Às vezes a gente vê muitas pessoas condicionando o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus ele não é condicionável. Ele é amplo. E ele é muito grande. Muitas pessoas, é óbvio que há uma necessidade de um determinado parâmetro para você estar dentro do Evangelho de Cristo. E é um parâmetro simples. Verdade. Esse é o parâmetro de fé do Evangelho de Deus. Só que não é uma verdade aparente que você mostra para as pessoas que você tem verdade. Não é uma verdade julgada por mim. É a verdade que está dentro de você. Porque eu posso fazer uma expressão de verdade para você e posso fazer algumas coisas ser manifestas não através da minha vontade, mas através da vontade de Deus, que é soberana. E Deus realizar determinados milagres não porque eu estou debaixo da cobertura ou da condição dele, mas porque eu sou a ferramenta daquele momento necessária para que a bênção para alguém possa vir. Tanto é que a própria palavra em Mateus 7 vai falar, olha, naquele dia muitos me dirão, eu não fiz isso, não fiz aquilo no seu nome. E Deus simplesmente vai virar para essas pessoas e falar, eu não te conheço. E é uma coisa que é realizada. Está falando sobre pessoas que têm o dom. Só que a verdade, ela que vai falar para você se você tem esse dom ou não. Porque nos finais dos nossos dias, ou quando nós formos encontrar com Deus, você não vai vir com a etiqueta da quantidade de coisas que você fez. Você não vai ser justificado por isso.
você vai ser justificado pelo que está realmente dentro de você, quem é o ser humano seu de verdade. Não essa casca aqui que a gente apresenta para as pessoas, com palavras ou com expressões. E Jesus começa a repreender os discípulos e falar para eles, putz, todo mundo está sabendo que eu ressuscitei, as pessoas estão vindo falar para vocês e vocês não estão acreditando. E Jesus começa a dar aquelas ordenanças e ele fala que esses sinais seguirão essas pessoas. Só que eu quero dizer para você que muita gente pega esse ponto para condicionar o Evangelho de Deus para poucas pessoas. Houve um período lá no Velho Testamento que o Evangelho era condicionado a poucas pessoas, a um rei, a um profeta, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, porque o Evangelho, além de ele estava sendo propagado, poucas pessoas se voltavam realmente, a não ser quem era vocacionado para aquilo. Na divisão de águas que Jesus nos deu para abrir as portas do Evangelho, essa palavra, esse chamado, ele foi espalhado a todos. Porque a vontade do Deus Pai era que você soubesse, que eu soubesse, que todos nós soubéssemos. A ideia não é se você prega muito ou se você não prega. A ideia é que o dom ele foi espalhado a todos, que é o dom da salvação. E entende e pega essa porção quem compreende esse Evangelho. Não, você não precisa ter um curso, você não precisa ser especializado. Você precisa gerar dentro de você essa vontade. E me chama muita atenção que eu já reparei, já vi pessoas fazendo isso, condicionando a graça para eles como se eles fossem os detentores das coisas de Deus. Como se eles fossem os soberanos da espiritualidade de Deus e que você e eu ou outras pessoas não teríamos as condições necessárias para receber desse Deus essa glória. Porque você tinha que ter alguns requisitos básicos. Mas eu quero dizer para você que a igreja, nós somos um corpo representado pela igreja. Cada pessoa foi chamado para um negócio. Essa é a grandeza do nosso Evangelho. É óbvio que Cristo estava falando ali que os sinais acompanhariam os que creem. Só que os sinais, eles não se condicionam apenas você expulsar demônio e falar em novas línguas. E é o que nós vamos tratar hoje aqui. Então eu quero dizer para você que o Evangelho de Cristo é muito maior do que você imagina, do que eu imagino. E eu queria trazer esse alerta para você nessa manhã. E às vezes você pode estar se sentindo subjugado dentro do seu ministério, subjugado dentro da sua igreja, porque talvez você não tenha o dom parecido com outra pessoa, ou você não tenha aquele chamado parecido com outra pessoa. Eu quero dizer para você que dentro da estrutura que Deus te deu, você é importante para Ele. Dentro do dom que Deus despejou sobre a tua vida, você é importante para Ele. Você está fazendo a obra dele. E não somente as pessoas que muitas vezes estão na frente, sejam elas ministrando, sejam elas tocando, sejam elas fazendo qualquer coisa dentro do ministério. E às vezes nós recebemos esses julgos e nós simplesmente nós começamos a ter uma fé dependente, uma fé carente de outra pessoa te sinalizar. Mas eu quero dizer para você que se você buscar, se você se colocar na presença de Deus, esses dons que se manifestaram nos discípulos de Cristo vão ser manifestos na tua vida também.
conforme você vai abrindo o teu coração para receber essa palavra e para se posicionar também, porque nós temos a verdade como uma coisa que nós falamos para outras pessoas e as pessoas acreditam. Ela é a verdade de Deus, ela é totalmente diferente. Não tira, não. Eu falo assim, não tem como enganar a Deus. Eu não vou falar para você, não temos como tirar máscara na presença de Deus ou colocar máscara na presença de Deus. Ele sabe quem você é. Ele sabe. Esses sinais, eles estão linkados em quem você é na presença de Deus e não em quem você fala que é na presença de Deus. Muitos sinais e muitas maravilhas não estão acontecendo nas igrejas hoje, porque esses sinais não estão acompanhando, porque eles não creram de verdade. Você quer saber se uma pessoa está com Deus mesmo ou não? Não é se ela vai falar em línguas ou se ela vai ficar sapateando no mistério, não. Porque a própria palavra fala que o dom de línguas ele é apenas para a nossa própria parte, para que a gente venha a ser cheio e repleto do Espírito Santo. E não que isso vá acontecer alguma coisa, é um encontro com Deus. E eu queria nessa manhã trazer para você uma fé racional, para que você compreendesse na presença de quem que você está diariamente. Quando nós falamos nos templos, quando nós nos apresentamos. E que essa palavra comece a gerar em você o cuidado. Porque muitas vezes nós vamos nos templos, e já aconteceu comigo isso, a gente já entra dentro das igrejas pedindo misericórdia para quem tem ideia de quem é Deus. A gente entra na presença do Todo-Poderoso e nós subimos nos altares, subimos nos púlpitos, nos palanques, ou nos lugares para ser os embaixadores de Cristo. E muitas vezes nós não temos a noção na presença de quem nós estamos, pela situação a qual às vezes nós nos apresentamos. E eu queria trazer você nessa reflexão dessa manhã. E eu fiz um inicial aqui, que essa é uma palavra muito complexa. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra, que no período que Cristo começava a falar isso, tudo já estava começando a funcionar, as coisas estavam começando já a trabalhar. Jesus ali na frente dos discípulos, ele dá essa mensagem e sobe a Deus. E ele dá o start inicial dos evangelhos, da pregação. E Jesus, ele dá aquilo, ele repreende, porque se tudo que eles já tinham presenciado na presença de Deus, na presença dele, tudo que eles tinham visto com os olhos deles, Jesus tinha direcionado eles na palavra, tinha apresentado para eles sinais e maravilhas. E quando Jesus morreu, tamanha, e foi muito grande, acho que o impacto que deu neles. Eles ficaram atemorizados, porque como se fosse quebrado, como se fosse olha, aquilo não era da maneira como ele tinha falado para nós. Que eu acredito que isso aqui é o Márcio falando para você, que possa ter gerado no coração deles. Aí Jesus aparece surpreendentemente para eles. E eu queria deixar acordar, despertar você. O Evangelho de Deus ele não é condicionado a duas pessoas, a uma pessoa. É óbvio, nós precisamos de líderes nos representando. Nós precisamos de pessoas com a palavra de Cristo, pessoas de oração, pessoas de posicionamento, pessoas de conhecimento.
Porque o que liberta o homem do pecado é a palavra. É a palavra que liberta, não tem outra coisa que liberta. E se você não permitir essa palavra, você não crer nessa palavra entrar em você, não haverá mudanças. Você vai viver um evangelho fantasioso. Queria só dividir um trecho com você em Atos 8. Em Atos 8, vai Felipe e Pedro a Samaria. E Felipe e Pedro começam a pregar o evangelho lá. E nessa pregação, eles começam a fazer sinais e prodígios naquele lugar. E lá eles se deparam com uma pessoa local que se chamava-se Simão. Era um homem muito reconhecido na cidade, muito respeitado, idolatrado na cidade. Ele, conhecedor das artes mágicas, ele tinha levado muitas daquelas pessoas de Samaria a crerem em relação aos poderes, a quem ele era. E ele acabou usando desses poderes para ganhar nome na cidade. E aí chega Felipe e Pedro pregando o evangelho. E a palavra de Deus vai falar lá em Atos 8 que grande era o poder de Felipe, que o próprio Simão ficou maravilhado com aquilo. Simão ficou maravilhado, ele nunca tinha visto coisa igual. Os sinais e prodígios que eram feitos na mão de Felipe e Pedro. E conta que Simão ficou tão maravilhado que ele começou a andar com eles. Começou a andar e, além de andar, ainda foi batizado. E se você olhar lá em Marcos 16 mesmo, Jesus falando para os discípulos, nesse adendo que ele fala para eles, olha, esses sinais seguirão os que crerem. Mas antes ele fala, aquele que crê e for batizado será salvo. E aí eu entro num questionamento com você em relação a esse Simão. Eu vou completar a história, você vai entender por que eu estou falando para você isso. Simão é batizado. Só que Simão, ele tinha uma intenção em cima daquilo. Ele não tinha declarado, ele começou a ficar maravilhado com aquilo que estava acontecendo. Num determinado momento, ele vira para os discípulos e fala, quanto vocês querem para vocês impor as mãos sobre mim, para que eu possa realizar esses prodígios? E Pedro repreende Simão e fala, ora a Deus e clama por misericórdia, para que Deus não venha levar em consideração o que você está falando. Porque isso aqui não é comprado com dinheiro. E eu queria trazer essa reflexão para você nessa manhã. E ali a palavra que estava sendo pregada era a palavra de Deus. Não era uma apresentação de mágica, não era uma festa de um monte de gente pulando e sapateando, impressionando as pessoas para mostrar uma santidade que não existe, para mostrar uma reverência que não existe. Porque chega um determinado momento que fica tão claro, tão nítido, quem tem e quem não tem. E esse Pedro repreende Simão. E aí eu trago você a pensar sobre isso. Quem crê e for batizado será salvo, Jesus fala. E quem não crê e não for batizado será condenado. Só que se você olhar esse versículo, a grandeza dele,
Lá no começo ele fala quem crê. Só que o crer, ele não está ligado à verdade humana. O crer, ele não está ligado a uma palavra de homem. É Deus olhando dentro de você, se você está acreditando mesmo ou não. Então, você precisa sim encontrar esse Deus. Você precisa encontrar esse Deus. Não de uma maneira como se você estivesse fazendo um culto para um homem que você consegue enganar os seus sentimentos para ele. Porque o que antecede o batismo e a salvação é o crer, é a fé. Se você não conseguir acreditar, manifestar, Jesus já estava ali, exortando os discípulos em Marcos 16, falando, eu falei para vocês que eu ia ressuscitar. Eu falei para vocês, aí um monte de gente veio falar para vocês e vocês não acreditaram. Então, olha que grandeza essa palavra. Aí na sequência veio o batismo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, Pedro vai falar, olha, o batismo, ele vos salva, mas o batismo, ele não é que vai falar para você que você está sem pecado. Ele não vai falar para você que agora ficou tudo beleza. Ele é apenas uma consciência que a partir daquele momento você está em Deus. E eu vejo muita gente falando, olha, você tem que se batizar, você tem que se batizar, você tem que se batizar. Realmente é uma ordenança. O próprio Jesus Cristo ele fez isso, é uma ordem divina. Mas o fato de você ser batizado, ele não te garante essa salvação. Ele é uma consciência que você está em Deus. Vou entrar no profundo, vou relembrar para você. Simão, ele foi batizado. Simão, ele foi batizado, é a intenção do teu coração. Qual é a intenção desse batismo? Qual é o propósito desse batismo que você realizou? O que esse batismo, quando você entregou a tua vida a Deus, qual foi o sentido desse batismo? E eu queria dar um alerta para você nessa manhã, porque muitas pessoas estão usando o Evangelho de Deus para benefício próprio e não para benefício do povo. Muitas pessoas não estão tendo noção na presença de quem elas estão. E é uma palavra simples. Primeiro você crê, você batiza e você é salvo. Só que esse último ponto não é um parâmetro porque você cumpriu um ritual. Esse parâmetro ele tem que estar em consonância com a verdade. Está na hora de uma reflexão. Está na hora de você realmente se despir de tudo que possa te atrapalhar. Porque senão a caminhada vai ficar longa e quando você chegar no final, você vai se frustrar. Porque você não está pregando, você não está passando pelo Evangelho, apresentando o Evangelho para o seu pastor. Você não está passando pelo Evangelho e apresentando o Evangelho para os seus parentes, para os seus amigos. Esse Evangelho ele está sendo apresentado dia a dia na presença de Deus. E com ele não tem máscara. Com ele não tem engano.
coelho não tem duas caras, é você. Independente como você se esconda, é você. É você. Tinha uma passagem em 1 Coríntios aqui que eu queria dividir com você, para você entender, e eu tinha falado no começo, de condicionamento de santificação na igreja. Olha, somente se você falar em línguas, somente se você, aí a partir daí seu ministério... Não é verdade. O Espírito Santo, ele trabalha de várias formas na igreja. E cada pessoa tem o seu espaço dentro do Espírito Santo. E é manifestação de dom. E é manifestação de milagre. Cada um é usado de uma maneira. Eu vou ler aqui para você. Só um momentinho aqui. Em 1 Coríntios 12, vou ler só um trechinho para você compreender por que eu estou te falando isso. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, elevados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Olha a seriedade disso. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha que legal. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vê se não é Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um o Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir espíritos e a outra a variedade de línguas, a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera em todos essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é o Márcio, o evangelista Márcio que está falando para você aqui nessa manhã. Aquilo ali é a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo falando aos Coríntios, a sua carta aos Coríntios, ensinando para os coríntios, para a igreja de Corinto, em relação a como os dons são distribuídos na igreja. Deus, ele não condiciona o dom em cima de uma pessoa. Deus, a grandeza, a graça, a beleza da igreja está exatamente nessa divisão da nossa carência, a nossa dependência. Se nós não estivermos na frente, a obra acontece do mesmo jeito. Se você não for, outra pessoa vai ser agraciada e Deus vai falar através da vida dela. Deus não condiciona dom, não condiciona posicionamento em cima de uma pessoa. Ele põe uma liderança
Ele põe pessoas para cuidar de nós. Ele põe pessoas para falar do Evangelho para a gente. Os dons não estão condicionados em cima de uma pessoa. Os dons, a graça do Evangelho, é nós sermos limitados. Essa é a graça. Porque o que eu não sei, outro sabe. O que eu não posso, outro pode. E o Espírito Santo é manifestado em todos. E todo aquele quebra-cabeça do culto, quando todas as peças se juntam, aparece a beleza e a graça do Evangelho. Eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã, para que você possa fazer essa reflexão. E às vezes você pode se encontrar hoje subjugado, ou pensando que você não é merecedor, ou que Deus não fala com você porque você não fala em línguas, ou porque você não tem a palavra, ou porque eu tenho certeza que de alguma forma Deus te usa. Seja na palavra, seja no louvor, seja na oração, seja na intercessão, seja no cuidado com as crianças, seja no cuidado com os irmãos, seja no culto de mulheres, seja no culto de jovens. Eu não sei qual o momento que Deus encontra com você, mas eu quero dizer para você que independente do momento em que Deus venha te usar dentro do Evangelho, você é extremamente importante para essa obra. Não se sinta inferiorizado porque talvez você não tenha todos os dons. Nós não teremos todos. Nós teremos à medida que Deus entende que nós somos capazes. A um ele deu 2, a outro ele deu 1, a outro ele deu 5. Mas todos são de Deus, estão sendo manifestos através dos dons de Deus. Eu queria aqui fazer uma oração com você nessa manhã. Queria que você agora colocasse a sua vida no altar. E só vou frisar: a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. E eu queria frisar para você que a grandeza de Deus, Deus te ama do jeitinho que você é, do jeito que você apresenta a Ele os cultos, com a sua simplicidade, mas vá na presença dEle com verdade. Vá na presença dEle com verdade. Entenda na presença de quem que você está. Eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos agora para a gente estar orando. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te exaltar, Senhor, por essa palavra. Quero te exaltar pela tua grandeza, pelo teu poder e glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sei que muitas pessoas que possam estar me ouvindo nessa manhã, Senhor, elas possam estar com dúvidas ministeriais no coração delas, Pai, e entendendo, Pai, por algum motivo, Pai, que elas se inferiorizaram, entendem que talvez o Senhor não use tanto elas assim, ou porque o Senhor não tem propósito na vida delas. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha reanimar, reviver a vida dessas pessoas espirituais nessa manhã, Senhor. O Senhor venha alcançar elas com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, e enviar os teus anjos para tocar na vida delas agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo entrar, invadir a vida delas, Pai, e mostrar para elas, Pai, quão preciosas elas são na tua presença. Que por mais que elas entendam que as obras que elas praticam são pequenas, Pai, mas eu quero que o Senhor mostre a grandeza das ações dessas obras, Pai, para que elas possam contemplar como o Senhor é bom conosco e usa cada um na sua proporção. E eu quero te glorificar nessa manhã e te render graça, te render louvor e pedir que a tua virtude, que vem do alto, Senhor, invada os nossos corações nessa manhã. E eu quero te render graça e te render louvor por esse momento na tua presença. Amém e aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua família. E eu sempre estou falando, dando umas dicas assim no nosso canal. Se você quiser deixar o seu nome para oração, se você quiser deixar o nome para a gente estar apresentando
Aqui embaixo você deixa os comentários, só escreve o seu nome e põe oração na frente. E nós vamos estar apresentando a tua vida também. Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal também, ouça nossas mensagens, faça seus comentários, as suas dicas, para mim é muito importante. Deus abençoe, fica na paz. Obrigado, até a próxima.